VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos. Disciplina: o uso do Voice-Treated no contexto escolar. Utilizar o Voice-Treated em contexto educativo. Olá, cursistas! Nós vamos agora começar o vídeo 1 da competência 2 sobre o uso do Voice-Treated podcast no contexto educativo. Vamos lá! Qual a relação entre a tecnologia e a educação? Nós sabemos que podemos utilizar no contexto educacional várias formas de ensinar, entre elas o uso de tecnologias digitais ou analógicas. Nesse caso, nós estamos usando aqui, no nosso contexto, o uso do Voice-Treated, que é uma tecnologia utilizada, uma ferramenta colaborativa, em que nós podemos colocar vídeos, mensagens de voz, de texto, enfim. Nós já vimos no vídeo anterior sobre essa ferramenta detalhadamente e hoje nós vamos verificar de que forma ela pode ser utilizada como recurso educativo. Vejamos aqui. Conforme vimos até agora, temos diversos tipos de educação com várias formas de aprender. Ou seja, a educação ela pode ser formal ou informal. E no nosso contexto de formalidade, por exemplo, dentro da sala de aula, o professor pode utilizar o Voice-Treated como uma ferramenta, por exemplo, para ensinar língua estrangeira. Então, à medida que o aluno pode falar com o professor de língua estrangeira pode verificar a pronúncia do aluno, a sua escrita, entre outras formas também de verificar a aprendizagem. Vejamos aqui mais um ponto. Então, de que forma a tecnologia pode contribuir para esse processo? Pois bem, a tecnologia, nesse caso, ela pode ser utilizada tanto para verificar se o aluno aprendeu, como também para desenvolver outras formas de aprendizagem. Por exemplo, os alunos mais tímidos, que têm dificuldade em desenvolver a aprendizagem pessoalmente, através do contato físico, ele pode fazer uma aprendizagem online com muito mais facilidade. E assim, ele vai conseguir desenvolver habilidades de forma mais autônoma. Vejamos agora mais outros pontos. O Voice-Treated é uma ferramenta com enorme potencial educativo que pode ser aplicado a todos os níveis de ensino. Esta ferramenta online permite realizar conversas colaborativas, assíncronas, em torno de um texto, uma imagem, um vídeo ou mesmo um conjunto destes recursos, sem necessidade de instalar nenhum software. Bom, essa foi uma retomada sobre o que é o Voice-Treated. Já verificamos também que você pode instalar essa ferramenta no seu computador e também pode utilizar como uma página de internet. Vejamos aqui. Como nós já falamos sobre o uso do Voice-Treated para a educação, o ensino de língua estrangeira, nós temos aqui um exemplo. Vejamos. Aqui nesse caso, o professor ele utilizou a ferramenta do Voice-Treated como uma forma de ensinar inglês. Então ele usa o alfabeto, por exemplo, e a parte toda de pronúncia, com frases, palavras. Vamos verificar aqui. O uso de ferramentas tecnológicas para a educação passa tanto pela educação formal quanto pela educação informal. De que forma, então, o Voice-Treated pode ser usado para a educação? Nós temos várias formas, como já foi falado, por exemplo, o uso de língua estrangeira, mas alguns grupos utilizam também para fazer trabalhos em grupo, alguns trabalhos colaborativos. Empresas também já começaram a aderir essa ferramenta como uma forma de fazer com que os funcionários eles consigam, de forma colaborativa, construir algum trabalho. Vejamos aqui. Esse é um exemplo. Em uma turma de ensino de línguas, a professora utilizou uma ferramenta para ensiná-los a pronúncia correta das palavras, bem como explorou algumas temáticas em que os alunos se interessavam para estimular a participação e discussão da turma. Esta atividade didática permitiu à professora perceber algumas potencialidades e verificar benefícios a nível do trabalho colaborativo, aumento da participação e desenvolvimento da oralidade. Agora vamos ver um pouco essa relação do podcast e a educação. De acordo com Duarte, em sua tese, existem inúmeras vantagens no uso de podcast para o processo de aprendizagem e relata casos de alunos tímidos ou que apresentam algum tipo de limitação física. Vejamos. Esses são alguns pontos positivos para o uso de podcast com educação.
Apoiar alunos com estilo de aprendizagem auditivo, ou seja, aqueles alunos que têm dificuldade em aprender de forma presencial, aqueles alunos que têm mais facilidade em aprender com ferramentas que reproduzem áudio, por exemplo. Outro ponto, disponibilizar outro canal para revisão. Ou seja, o aluno ele aprende em uma aula, grava aquela aula e depois escuta para tentar aprender mais, de repente, algum ponto que ele não conseguiu compreender. Apoiar falantes não nativos, ou seja, por exemplo, no ensino de língua estrangeira ou até mesmo estudantes que são de outros países, quando vão estudar em um determinado local, ele pode ter muita dificuldade para aprender algum conteúdo. Então, gravar a aula e depois escutar é uma forma de fazer uma revisão para tentar compreender melhor. Fornecer feedback aos alunos. Esse é um ponto que nós podemos verificar no caso do ensino de língua estrangeira, em que o professor pode dar um feedback imediato. Permitir ao professor rever as suas aulas. Então, é possível, a partir dessa forma, o professor verificar se ele realmente conseguiu ensinar bem ao aluno, então ele pode escutar a sua aula e tentar refazê-la. Substituir as aulas ou sessões online quando o conteúdo é o de simples transmissão. Então, muitas aulas o professor apenas transmite os conteúdos. Então, uma forma de simplificar esse processo é gravar aulas online e transmitir para os alunos essas aulas, através de podcast ou videocast também é uma forma. Fornecer conteúdo suplementar. Então, quando aquele conteúdo ele já foi esgotado, o professor também pode gravar mais aulas em cima daquele mesmo conteúdo, mais aprofundando e disponibilizar para os alunos. Limites e possibilidades. Sendo assim, qual a ideia para uma aula usando o VoiceThread? De que forma você poderia usar o podcast ou o vodcast em suas aulas? Vamos pensar nessas práticas? O importante é repensar nosso modelo, reinventar nossas aulas e explorar as ferramentas tecnológicas para o contexto educacional. Ou seja, nós temos já um modelo de aula tradicional, em que muitos professores já utilizam, mas uma forma também de fazer com que os alunos aprendam é revisitar todas essas aulas e tentar transformá-las. O uso de podcast, vodcast, até mesmo a ferramenta VoiceThread, que consegue incorporar essas outras duas ferramentas, é uma forma de fazer com que a aula ela deixe aquele mesmo ambiente e passe a utilizar uma outra forma de transmitir os conteúdos que podem ser debatidos, repensados e reavaliados. Experimente e ouse em suas aulas e compartilhe suas experiências com outros professores para uma rede colaborativa. Então, todas essas ferramentas que nós já verificamos, elas servem para colaborar. Todas são ferramentas muito democráticas, em que tanto professores e alunos podem transformar aquele conteúdo, podem fazer toda uma modificação nele e compartilhar com outras pessoas. Bom, esse foi o vídeo 1 da competência 2 e até a próxima. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Isabela Araújo Carneiro Rodrigues. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Aline Malta. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboá. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em fevereiro de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.